Estou ao vivo. Como que tá o som? Bom dia. Hoje é dia 2 de agosto de 2020. Seja bem-vinda, Thaís. Vamos esperar um pouquinho. Maria Helena. Gosto de ver que as meninas estão chegando. As mulheres sempre muito bem-vindas. A Jurema Sagrada, que é esse ritual de consagração ao feminino em primeira instância, de respeito às mulheres. Bom dia, Thaís, Leon. Gratidão pelo apoio, pelo suporte, pelo incentivo. Como é que tá o som aí? Tá bom? Tô falando muito alto, muito baixo. Essa é a minha primeira live. Ah, que axé, que bom. Gratidão, Leon, pelo retorno. Essa é a primeira live que eu tô fazendo aqui no meu perfil pessoal. Eu já fiz algumas lives sobre a Jurema Sagrada em outros canais. A gente tem também um canal no YouTube. Alice, bom dia. Todo mundo acordando cedo. Assim que é bom. Então, a gente tem um canal no YouTube que tem algumas coisas sobre a minha história na Jurema Sagrada, mas queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história antes da gente falar das medicinas da Jurema Sagrada, que é o tema dessa primeira live. Então, como tudo tem uma história, né? Tudo tem começos, né? Que vem de outros começos, que vem de uma história muito maior que a dos nossos índios. A minha história também faz parte dessa ancestralidade, né? Dessa terra brasileira que a gente vive, pisa, respira. Então eu vou partilhar um pouquinho essa história e vou apresentar, né? Essa é uma live de apresentação, gente. Não vai dar pra gente, assim, adentrar muito profundamente nos mistérios da Jurema. Ó, que legal a Thaís falando que viu lá no Encontro de Saberes do projeto da UF, que fala bastante das tradições, né? Do Encontro das Tradições Culturais com a universidade, eu gosto muito disso. Aqui vai ser um pouco disso também, né, Thaís? De Encontro de Saberes, né? Porque eu sou psicóloga, então a gente vai tecer também esse fio da psicologia com a Jurema Sagrada, com a espiritualidade, né? Mas então, voltando, gente, no finalzinho, como é que vai ser a nossa live? Bem-vinda, Gi! Seja bem-vinda. Como é que vai ser a nossa primeira live de apresentação? Eu vou contar um pouco da minha história, rapidamente, como foi que eu conheci a Jurema Sagrada, que história é essa, né? Vou apresentar esses elementos medicinais da Jurema Sagrada, né? E aí, no finalzinho, do meio pro final, a gente vai abrir para as perguntas, comentários, e aí vocês já podem ir pensando também o que vocês querem conversar. E se não der pra gente falar hoje, a gente vai falando nas outras lives, tá? A ideia é que a gente vai estar junto aos domingos, iniciando a nossa semana, falando de espiritualidade, de psicologia, de Jurema, da nossa ancestralidade, do nosso sagrado feminino. A gente vai ter um dia para falar só do sagrado feminino, já tá pautado, tá? Então, eu vou me apresentar, tá bom? Pra gente aproveitar a presença de vocês e deixar vocês perguntarem, né? Que a ideia da conversa é muito boa. Então, gente, meu nome é Adriana de Holanda. Eu tinha uma relação com a espiritualidade bem distanciada, de bastante medo, por incrível que pareça, né? Eu cresci numa cidade de colonização europeia, não tinha contato com as tradições afro-brasileiras, as tradições indígenas, né? Esse universo não fazia parte da minha vida. E de uma família muito grande. Eu sou filha de um homem do Nordeste, né? Meu pai carnal é de Tracunhaém, interior de Pernambuco.
cidade e estado que eu só fui conhecer mais velha. Então eu morava no interior do Rio de Janeiro, numa cidade, né, que eu não tinha contato com essas vivências, né, da ancestralidade indígena. Quando eu mudo para o litoral, para a cidade de Niterói, anos depois de eu entrar na faculdade, foi que eu tive um encontro com o filho carnal da minha sacerdotisa de Jurema, da minha zeladora de Jurema, que já fez a passagem, a qual devo todos os meus respeitos e amor eterno. Mas entre encontrar a minha sacerdotisa de Jurema no Rio de Janeiro e a fase em que eu venho para a universidade, eu tinha aí meus 20 e poucos aninhos, 20 anos, 21, nasceu meu primeiro filho. Eu não acreditava em Deus. Bem-vinda, Karina! Eu não acreditava em um Deus, né? Eu não conhecia religião nenhuma, né? Espiritualidade, formalmente falando, de um templo, né? Tinha até muito medo do fenômeno do transe, de perder o controle do meu corpo. Então, foi uma passagem muito forte para mim, porque fenômenos começaram a acontecer no meu corpo, na casa que eu fui morar, né? Meu primeiro filho me trouxe, eu era muito jovenzinha, então me trouxe muitos questionamentos do que é essa espiritualidade, né? Que os bebezinhos que nascem doentinhos, eu comecei a trabalhar no hospital, então para mim era muita informação e eu estava questionando Deus, como diria Clarice Lispector. Eu comecei a questionar Deus e a conversar com ele, né, assim, ou com ele, ela, essa força criadora, seja lá que nome for a gente dê para isso. Eu pedi ao universo, né, uma explicação, um sentido para o que eu estava vivenciando. E aí fenômenos tiveram que acontecer no corpo, que era a linguagem que eu podia entender, né, assim, eu extremamente racional, extremamente fechada para qualquer fenômeno mais transcendental. As coisas começaram a acontecer no corpo, né? Então, que coisas, Adriana, vocês vão me perguntar? Adoecimentos, né? Adoecimentos, além de dependências de bebida, de precisar beber, de fumar cigarros excessivamente. Então, tinha, né, uma série de dependências e foram acontecendo adoecimentos físicos. Eu ia fazer os exames e nada dava, de doença orgânica. E pronto, assim, e fenômenos da ordem do sobrenatural, objetos que se mexiam sozinhos, sons, pessoas batendo na porta e não tinha ninguém, enfim, fenômenos da ordem do esquisito, vamos dizer assim, né? E aí os fenômenos, eu fui morar numa casa em São Domingos, em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu fui morar numa casa em que esses fenômenos ficaram muito fortes, né, de sons, de visões, né, de seres, né, desencarnados. Eu comecei a ter um contato com essas energias, o que me fez procurar ajuda, entender que tinha algo na casa. Eu achava que era da casa, algo da casa, que eu precisava de pedir essa ajuda a um sacerdote, a alguém da religiosidade. E como eu não tinha religião nenhuma, não estava preocupada em ter cargo espiritual nenhum, né? Eu fui buscando ajuda, achando que era uma coisa para a casa que eu tinha ido morar. Depois eu fui saber que ela já tinha sido um templo religioso e que objetos tinham sido esquecidos na casa. Então, vejam bem, juntou a fome com a vontade de comer, né? Aquele negócio, eu já querendo entender como é que é essa história do sofrimento e de Deus e dos desafios que a gente tem na vida, né? Não conseguia conceber um Deus que fosse malvado, ruim, que fazia crianças nascerem doentes e etc. E, ao mesmo tempo, que fenômenos começaram a acontecer
na minha vida pessoal, na minha casa. Já fui morar num lugar onde tinha essa questão espiritual paralisada, tinha uma energia ali, né? Porque era um espaço religioso antes. Então as coisas foram se encontrando. Então acho que esse é um primeiro ensinamento que a espiritualidade, eu só posso, eu, Adriana, falar de espiritualidade através da Jurema Sagrada, porque foi o lugar, foi o tempo e o espaço que me acolheram, né? Que trouxeram essa forma de eu conseguir ver as coisas, né, através do olhar da espiritualidade. Foi um encontro muito espontâneo, um pedido muito sincero, de uma conversa muito sincera e até meio zangada mesmo, né, mas verdadeira, né, porque não adianta a gente fingir, né, que Deus é pura graça, que Deus é, né, que o universo espiritual é pura é um mar de rosas. Não, não é. A gente está nesse tempo e nesse momento justamente para aprender com as nossas adversidades. E isso é divino, né? E as coisas vão, quando a gente vai pedindo de coração, mesmo no maior sofrimento, as coisas vão sendo mostradas, né? Cabe a nós aí querer ver as coisas, né? E a nossa própria vida, o nosso próprio aprendizado. Então, a Jurema já foi se apresentando, né? Tanto que quando eu comecei a pedir ajuda a pessoas, eu já encontrei o filho carnal da minha sacerdotisa de Jurema. Eles tinham acabado de chegar de Pernambuco, no Rio de Janeiro. E aí, logo na sequência, a minha sacerdotisa chegou, porque os fenômenos na casa estavam, assim, muito fortes, né? Muito fortes mesmo, assim, com os animaizinhos da casa, né? Que ficavam arrepiados e que ficavam, né, esquisitos, coisas que caíam, pessoas que começavam a entrar em transe e eu não sabia o que fazer, né? Às vezes pessoas em festas, em dias normais, assim, né? Então, ela chegou, a minha sacerdotisa chegou neste momento, assim, na minha casa, para ver o que estava acontecendo na casa. A gente já meio que já sentia que tinha algo estranho na casa, né? Não só por ela ter sido um templo espiritual, mas porque esses fenômenos eram fenômenos que não traziam paz, eles não vinham de uma forma tranquila, passar uma mensagem de paz. Era um pedido de socorro do próprio espaço físico. E essa é uma das outras coisas que eu aprendi, né? Uma das grandes coisas que eu aprendi, que os lugares têm uma memória espiritual, a nossa terra, né? A casa onde a gente mora, as coisas. Tudo tem uma história antes da gente chegar, né? Nada é novinho, né? Começou agora junto com a gente. As plantas têm uma história espiritual, né? Tudo envolve uma espiritualidade, né? Então a gente pediu ajuda, ela veio lá em Pernambuco uns meses antes, depois ela me contou isso, que dentro da Jurema dela, dentro do espaço da Jurema Sagrada, ela já tinha sido avisada de que a Jurema ia aflorar, né, no pernambuquês que eu falo, né, lá no sotaque lindo de Pernambuco, eles falam fulorar para florescer, né, significa florescer. Então que a Jurema ia se abrir em flor, ou seja, que ela ia crescer, que ela ia criar, né, mais um galho, uma rama. E quando ela soube do que estava acontecendo aqui no Rio de Janeiro, na minha casa e comigo, nesse mesmo instante, nesse mesmo período, a mãe dela falece, fez a passagem e ela veio ao Rio de Janeiro também resolver coisas e a gente se conheceu. Ela foi visitar a minha casa. E daí pronto, a primeira mestra de Jurema que eu conheci foi uma cigana, por incrível que pareça, apesar da minha sacerdotisa ter uma cara bem de indiazinha, foi uma cigana, né, que foi lá cuidar do espaço físico da minha casa e realmente tinham muitos objetos ritualísticos enterrados ainda no quintal. Então essa coisa da terra, né, a terra ela tem uma memória, né, o que as pessoas jogam fora, o que a natureza não consegue transformar rapidamente, né, a terra come também.
Então, tinham coisas ali que a Terra ainda estava naquele processo de gestão ali daqueles elementos espirituais mesmo. Taco de sinuca, brincos, anéis, coisas que eram ofertadas, né, para o divino e que acabaram ficando ali dentro da casa. Então, ela fez uma limpeza, na verdade, a mestra espiritual dela fez uma limpeza. E eu achei aquilo tudo lindo, foi assim, amor à primeira vista. Então eu não fui procurando casas de Jurema, eu não sabia nem o que era Jurema, não sabia a diferença de um preto velho para um índio, para um caboclo, eu não sabia de nada, né? E continuo não sabendo, gente. Eu tô aqui fazendo mais uma partilha do que a espiritualidade tem a ver com sentir, muito mais do que de um saber racional, sabe? E essa pureza de coração que eu senti com ela, né, e que eu tive uma comunicação de coração para coração, né, de confiar naquela pessoa, naquela mulher e naquela ciência, naquela sabedoria, porque a gente sente, o nosso coração reconhece quem é verdadeiro, né? A nossa mente vai trapacear, vai tentar fazer, vai colocar a dúvida, vai colocar os medos, a insegurança, mas existe até treinamento para a gente ouvir essa voz do coração que dizem ser a voz da alma, né? Então foi tudo muito verdadeiro entre nós duas, assim, foi uma comunicação muito de coração para coração e aí fomos cuidar dessa casa, fizemos a limpeza com o ritual de Jurema. E no final ela disse, olha, minha filha, procura uma Jurema que você vai ter que agora ver suas coisas. A gente já resolveu o problema da casa, tá tudo limpo, tá tudo tranquilo. E realmente a casinha ficou numa paz. Foi muito incrível, assim, essa mudança de energia. E eu vivenciando o cuidado espiritual com uma sacerdotisa, com uma pessoa preparada, fundamentada, né? Você sente, né? Você sente, aquele sentimento permanece, ele não é uma ilusão da nossa cabeça, né? Só uma coisa agradável naquele momento, aquilo permaneceu, né? Então pronto, dali ela me disse isso, agora é a sua parte, agora é as suas coisas. Eu falei, meu Deus, tem coisa minha também, né? Então, tipo, eu não tava procurando, né? Me iniciar, me aprofundar, né, ou qualquer tipo de ligação. Eu só queria paz e entendimento, né, do que estava acontecendo na minha vida. E aí pronto, eu fui, bem-vinda Sandrinha, Trek Roberts, dupla de DJs terapeutas, Dom Preto, seja bem-vindo, todos, um beijo no coração. Então, gente, depois disso eu engravidei do meu segundo filho, o Kaique, e nesse período da gravidez e até eu engravidar e depois que ele nasceu, foi um período muito que eu comecei a reconhecer fenômenos mediúnicos em mim, mas nunca tinha incorporado, nunca tinha entrado no transe, eu sempre resistia, eu ainda estava com muito medo dessa coisa de perder o controle do meu racional e do meu corpo físico, né? Eu tinha muito medo dessa história, né? E tanto que eu consigo ser bem compreensiva quando as pessoas falam que tem medo dessa coisa do transe, né? De se deixar ser tomado por uma energia que a gente não controla, nossa mente não controla. Enfim, e eu fiquei nessas conversas sobre isso, sobre meus medos com ela por telefone. Ela voltou para Pernambuco depois que fez a limpeza na casa. E ela me falando, olha, procure uma Jurema. E eu, mas que raio é Jurema? Eu não faço a menor ideia que é Jurema, entendeu? Eu não sabia o que era. E aí eu perguntei assim pra ela, mas a senhora tem uma Jurema aí? E ela falou, sim, eu tenho. Eu falei, então, a senhora me cuidou com tanto amor, com tanto carinho, não tem outro lugar para eu ir. Mas ela era muito ética, né? Ela não ia pressionar ou manipular ninguém, né? Era uma mulher de Oxalá, com Iemanjá, então muito verdadeira, muito correta com tudo e com todos, né? Então, eu fui, né, me iniciar com ela. Quando eu cheguei lá em Pernambuco, já foi um processo de
recolhimento e de consagração e tombamento na Jurema para sair como uma zeladora de Jurema. E isso ela me explicou, gente, porque é uma herança, né? A Jurema, ela é também uma ciência, né, que você herda dos seus antepassados, né, dos seus mais velhos, ou daqueles até de família, linhagem familiar carnal, né? Então, a minha família é pernambucana, por mais que eu não tenha vivido em Pernambuco pequenininha nesta vida, né? Mas estava toda essa legião de mestres, mestras e várias egrégoras querendo trabalhar, querendo, né, vir servir, né, servir-nos, dar-nos essa honra da gente beber nas fontes da sabedoria da Jurema Sagrada. Então, foi tudo muito intenso para mim, né? Eu acho que tal qual como eu pedi, conversei com Deus, me mostre, né, o que eu preciso aprender, e continuo dizendo isso todos os dias como um mantra mesmo, né, assim, o que eu tenho que aprender, qual é a minha missão, quais são as minhas, né, os ensinamentos que eu preciso receber, porque no mundo espiritual existe também uma coisa chamada vaidade espiritual. A gente achar que já sabe das coisas, a gente achar que o erro é só do outro, não é nosso. Então a Jurema Sagrada, acho que eu posso já começar a entrar no nosso tema, que é o que são essas medicinas, é essa medicina da humildade, né? Da gente ser humilde e puro perante a Deus, para deixar essa ciência entrar. Deixar essa ciência entrar, né, na nossa vida. Senão, se o copo estiver muito cheio, se a gente achar que sabe de tudo, aí Deus não precisa mostrar nada pra gente, né? Então, meus amores, perguntas, eu tô falando bastante coisa, né? Mas são provocações iniciais, assim, também, né? Eu resumi bastante minha história. Vou lançar aqui para vocês quais são essas outras medicinas da Jurema na minha visão, e aí a gente conversa um pouquinho, tá? Eu sei que a gente vai... eu não sei se são 40 minutos ou 1 hora que a gente tem, mas a gente vai continuar esses debates, as questões que não deram, né, essa conversa, na verdade, essas conversas e essas questões que não derem pra gente falar hoje, a gente vai continuar nos próximos domingos. Vou sempre convidar vocês para tomar o café da manhã de domingo comigo. Vai ser uma honra. Então, assim, eu fiz uma colinha, porque eu estou fazendo um doutorado exatamente sobre isso. Quais são as memórias de cura, quais são as medicinas dos povos tradicionais e o que a Jurema tem a ensinar pra gente, né? Então, essa questão da humildade me chega agora no sentido dessa... É uma medicina, porque o que significa medicina? Medicina não é uma ciência, medicina é a arte de curar, tá no nome. E ela é uma prática social, igual a educação. Educação, é uma prática social, né? Que tem várias disciplinas, tem vários saberes ali. A medicina é a mesma coisa, ela tem vários saberes, ela tem a da biologia, da química, da física, enfim. Os saberes que são importantes para a arte de curar, que para os povos tradicionais já é a arte de cuidar, porque a cura nunca é a cura. Agora eu tô maravilhoso, é se cuidar e é cuidar do outro ao mesmo tempo, né? Então é preciso humildade para a gente falar assim, eu preciso desse cuidado, eu preciso dessa cura, né? Me mostra, Deus. Essa é uma primeira medicina. E daí a gente tem essa medicina, que é a medicina da folha mesmo, da Jurema, tá? Mas isso é uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês. As medicinas da Jurema, essa arte de curar do povo indígena, esse princípio indígena da árvore da Jurema, ela não é só a bebida, tá? A própria árvore é como a árvore da vida, né? Ela é um portal de comunicação entre vivos e os mortos. Então essa relação com a morte, para os juremeiros e para os índios, ela é fundamental. A gente honrar os mortos, a gente honrar aqueles que vieram antes de nós, que pisaram nessa terra antes de nós, que nos deram a vida, né? Nossos tataravós, bisavós e por aí vai, né?
Então, existem rituais de agradecimento por essas vidas que estão nessa terra que a gente pisa, né? E que nos deram, né, força vital. Então, a Jurema Sagrada, ela é fundamentalmente também esse culto, né, à memória dos mortos, tá? Acho que vale a pena a gente falar um dia sobre isso, se vocês quiserem, já que esse tema da saúde, da doença, da morte é tão importante. Tá mais importante agora, está mais visível, né? Então, partindo dessa medicina da folha, desse portal de comunicação entre vivos e os mortos, e todas as folhas têm guardiões espirituais, a gente tem a sabedoria, a medicina da fumaça. O índio usa para fumaçar os espaços, para limpar, para cuidar, tá? O índio não ingere, não é fumaça para dentro, é fumaça para fora. Tá? Os banhos, as folhas que a gente usa para banhar é uma outra medicina, para fazer óleos, para fazer uma série de coisas. Isso tudo, gente, orientado pela espiritualidade, por um preparo muito firmado dentro das egrégoras espirituais da Jurema Sagrada. A música, que é esse elemento, né? A música, aí a gente vem do toré. O toré tem na música e na dança, uma marca específica na Jurema Sagrada, da onde vem a sambada de coco, os maracatus. A gente tem toda uma musicalidade, que a Jurema é guardiã sagrada desses saberes, tá? E o maracá dentro da musicalidade, porque o chacoalhar das sementes chama o ancestral da terra. Então, por isso, o maracá para nós, assim como o cachimbo, são instrumentos litúrgicos fundamentais. E junto com o Ilu, né, para a Jurema de terreiro, eles constituem, né, essa característica das medicinas da Jurema. E o transe mediúnico, que tem muito a ver com essa humildade da gente ceder ao nosso controle racional e se abrir para o transe sensível, para a gente se permitir sentir, ser um só com essa ancestralidade. Tá? Eu falei rapidinho porque eu quero ouvir vocês. Aos poucos eu vou falando dessas medicinas todas detalhadamente. Eu acho que cada uma delas merecem que a gente fale mais, que a gente tenha um dia para falar do toré, e aí esmiuçar, que dança é essa, que pisada é essa, o que aconteceu, né? Não só das perseguições, mas da gente afirmar esse ponto, essa pisada, né? Porque o índio foi recriando, foi se juntando com os negros bantos que chegaram escravizados, com os ciganos, com os judeus. Então a Jurema tem muita história bonita para contar e para ensinar pra gente. Mas quero saber se vocês têm perguntas, curiosidades, quanto tempo a gente tem. Aqui não aparece pra mim se a gente ainda tem. 5 minutos, 30 minutos. Tá. A gente tem mais ou menos aí, então, uns 30 minutos. Quem quiser já ir mandando alguma pergunta disso que a gente já conversou até agora, quiser fazer algum comentário, tá? Fiquem à vontade, tô aqui acompanhando, consigo ver aqui vocês. Então, por exemplo, essa questão da musicalidade, ela é um elemento muito importante dentro dessas medicinas, né? E esse tópico é muito importante, porque tem gente que assim, fala assim, né? Quem me escreve assim, você vende sementes de Jurema? Porque eu tenho um projeto de uma escola que se chama Semente de Jurema. Então, todo mundo acha que é para vender, né? E assim, dentro da minha formação e dentro do que os mestres espirituais me ensinam, a gente não vende Jurema, né? A gente não vende a bebida. A bebida da Jurema, ela não é a Jurema sagrada, né? Como eu estou apresentando aqui para vocês, existem esses diversos elementos que constituem essa arte de curar, essa arte de cuidar. A bebida é importante, é um pilar, é um dos pilares importantíssimos, né? Mas ela não é a única forma de a gente cuidar na Jurema, né?
A Jurema Sagrada tem sabedorias infinitas, a sabedoria da fumaça, importantíssima, né? Da cachimbada, essa sabedoria das folhas e a importância da música, porque, por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu fui para Pernambuco, volto pro Rio de Janeiro e já no ano seguinte a minha zeladora de Jurema, minha sacerdotisa, ela traz as minhas coisas, as coisas, né, que coisas são essas, assentamentos, os objetos ritualísticos, tudo que foi cuidado lá por uma Jurema mãe, né, e a minha história é muito de mulheres para mulheres, né. Então, eu venho para o Rio de Janeiro e começo a trabalhar com Jurema Sagrada, já tem quase 14 anos, e um dos elementos muito importantes para eu fazer essa ligação de memória e de espaço, né, a questão da música me ajudou muito, porque os cânticos da Jurema, o chacoalhar do maracá e fazer como a minha sacerdotisa fazia, cantava e chamava os mestres, chamava a força da ciência mestra, é fundamental para essa ligação de memória, sabe? Olha, o irmão dos instrumentos musicais aqui falou... revendo ou faço outros que vão sementes. Do cachixi. Sim, é muito importante. Pro índio, tá? Tudo que a gente semente, balança, principalmente em esferas, em coisas redondas, né? O berimbau, apesar de não ter sementinhas, mas essas esferas redondas, esses sons que saem, eles estão conversando com o ancestral. Eles estão emitindo uma frequência sonora que está avisando alguma coisa para o ancestral. Então ele vai se apresentar. Por isso a importância do sacerdote, né, para saber que frequência é essa, o que você está chamando, que conversa vai ser essa. Então, através da música, a gente conversa com esses antepassados, esses ancestrais. Quais são as principais folhas da Jurema? São as mesmas dos orixás, Luramus. Então, as folhas da Jurema, né? A principal folha da Jurema é a da árvore da Jurema, tá? Mas a gente usa uma infinidade de folhas, né? Existe o Sagrado Segredo, né? Sobre a bebida da Jurema, né? Mas acho que um dos maiores segredos, né? Um dos maiores fundamentos é a mão de quem faz, essa preparação sacerdotal, né? Então, assim, muito cuidado, muito respeito, né? A ir a um lugar de tradição para conhecer o que é Jurema, né? Então, assim, na bebida a gente usa uma infinidade, mas a gente tem as plantas mestras da Jurema, que são consideradas, inclusive, mestres espirituais mesmo. Angico, Vajucá, né? São duas importantíssimas. E a gente tem uma infinidade de outras folhas que colaboram, né? Existe uma irmandade entre as folhas, isso é muito bonito, elas nos ensinam muito, e todo um sistema de comunicação, porque as folhas, elas dialogam entre si, né? E o sacerdote, ele consegue, nessa frequência de observação humilde da natureza, né? E sentindo quais são as misturas propícias e sendo avisados por esses guardiões das folhas, quais são as folhas que são importantes para o cuidado específico daquela pessoa, né? Então a gente usa uma infinidade de folhas, mas no culto Nagô pernambucano a gente tem folhas bastante similares que a gente usa na Jurema e no Orixá, sim. Tá? Mas tudo é um estudo muito fino, na Jurema principalmente. Tudo é um estudo muito fino de qual é a sua energia espiritual. Se você está com um obsessor, se alguém morreu na sua família e você precisa de um cuidado, ou se não, ou se vai nascer alguém. É sempre nessa dinâmica da vida e da morte. Né? Como que está a sua qualidade energética, se o seu campo energético está limpo. Ou seja, se você não está com inveja, olho gordo, isso e aquilo...
se você mesmo abrir um espaço para isso na sua vida espiritual, tá? Então a gente vai trabalhando em cima dessa composição de folhas, é uma alquimia, né? E a Jurema é muito mágica por isso, ela permite, né, um mestre, você vem numa consulta com o mestre olha a sua frequência energética, vê como é que tá a sua espiritualidade, ele vai poder juntar ali ervas de uma forma muito inédita, muito inesperada, passar orientações muito específicas para cada pessoa. Então, assim, a Jurema não tem muita receita. Talvez por isso ela não consiga ser assim, sabe, catalogada, dogmatizada como o orixá. A gente sabe, a folha da Oxum é tal, a folha de Xangô é tal, etc, etc. Na Jurema não. A gente tem essa árvore principal, né, que é a própria árvore da Jurema, ela é o nosso portal, mas ela é a folha rainha de todas as mães, de todas as folhas. Ela é a grande mãe de todas as folhas. Então a gente fica nessa reverência à ancestralidade da folha da Jurema, né? Deixa eu ver aqui. Claro, quem quiser pode conversar comigo pelo privado, pode mandar mais questões, temas, vai me ajudar muito a saber o que vocês querem, né? Por onde que a gente conversa melhor, porque dá para falar de várias coisas. Adriana Amada, quais similaridades e diferenças entre a Jurema e a Ayahuasca? Então, esse é um tema também muito bacana, merece que a gente fale bastante sobre ele, mas basicamente as duas têm o DMT, né? As duas têm princípios muito parecidos, mas a Jurema, ela ativa o feminino, né? A Ayahuasca tem o masculino e o feminino, princípios espirituais, guardiões, tá? A junção do Jagu do Cipó, ela junta guardiões femininos e masculinos e vai reverberar nesse trabalho de cura e de cuidado nesses dois polos. A Jurema, ela é muito feminina, ela atua basicamente na cura do sagrado feminino, das questões femininas, da mãe espiritual. Ela é a grande mãezona de todas as folhas. Então é pura cura, né? Assim, temos uma participante ilustre aqui querendo aparecer para vocês. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu que agradeço as questões. Animais, Sandrinha, minha Ked, sua bênção. Animais também são meios de cura, sim, né? Esse é uma história muito recente, assim, também para mim, até dentro da Jurema, né? Eu tive o contato com uma pessoa que procurou a Jurema e é uma pessoa que tinha uma espiritualidade muito xamânica e com avatares, animais, essa relação com animais, principalmente cachorro. E foi uma história muito interessante porque aconteceu comigo, assim, essas coisas, sabe? Ainda de vez em quando tem que ver, sabe? Pra ver na matéria, aí, tá confirmado, Adriana Jolano. E ele me narrou a seguinte história. Toda vez que eu vou na casa de alguém, um cachorro morre. E a minha cachorra morreu. Tipo, 12 dias depois que ele tinha me contado essa história. E quando ele acessou a questão das medicinas da Jurema, ele foi avisado a ele que ele tinha essa história xamânica com bichos, né, avatares, animais de poder, né? Que só as plantas são de poder. A gente tem animais de poder, né? E isso foi muito interessante, porque a partir da morte da minha cachorrinha, eu comecei, porque ela veio se despedir, né? Eu tive uma experiência muito transcendental com ela, assim, ela estava me protegendo de coisas, né? Porque existem os ataques espirituais, gente. O bem e o mal é ali juntinho. Então, assim, o grande trabalho é a gente não baixar a nossa guarda,
né? A escolher o lado bom e aquilo que é bem, é do bem e é belo pra gente, porque a questão da negatividade vai estar sempre. Então, quanto mais luz, mais sombra. Então, existia uma energia sombria à minha volta e ela me protegeu, assim, sabe? E depois disso foi muito interessante, porque eu já consultei animais, né? Famílias que estavam com animalzinho que a pessoa que morreu ficou vinculada com o bichinho, então tem que ter um cuidado com o bichinho, né? Eles limpam, né? Eles fazem paz, né? Os gatinhos aqui, passou uma, já está sendo preparada na Jurema Sagrada, né? Eles tomam banho de ervas, eles ficam, às vezes, com adoecimentos espirituais que são nossos, né? Então, nossos pets, eles cuidam da gente. Essa é uma das coisas que a gente está começando a trabalhar, assim, né? Como se ter um animalzinho de poder que vai poder te proteger melhor, sem ele ficar muito adoecido, né? Porque eles filtram nossa energia, né? Principalmente quando a gente está muito com uma negatividade infiltrada, né? Que vem de outras pessoas. Enfim, é isso. Ainda tem tempo? Como é que tá aí? Ó, perguntem, gente. Aproveita. Enquanto vocês vão pensando aí, eu tô falando rapidinho porque é a primeira live. Se estiver muito rápido, difícil de entender, vocês vão me avisando, tá? O que eu quero ver aqui é o próximo tema, porque eu pensei em vários temas. Tô sempre querendo, né, trazer para vocês essa junção da saúde, da medicina mesmo, dessa ideia de saúde que os nossos índios e a Jurema Sagrada trazem pra gente, né? Então, agosto eu já fiquei sabendo que tem essa questão da amamentação, né? E a gente vai falar sobre o sagrado. Ai, gratidão pelo retorno. Às vezes eu falo, acho que falo muito rápido. E a gente vai, tá pautado o sagrado feminino e a Jurema, expansão da consciência e a Jurema Sagrada. O que é isso de expandir a consciência? Que busca é essa que as pessoas estão fazendo em relação às plantas de poder, às plantas sagradas, né? Isso é um tema muito sério que é bom a gente conversar, né? Porque as pessoas que perguntaram sobre a ayahuasca, né, tal como a ayahuasca, a Jurema, né, não só a bebida, né, porque quando a gente aciona uma planta, né, uma planta que traz com muita força essa comunicação com o nosso Deus interno também, vai trazer as nossas feridas, aquilo vai reverberar depois, não é só aquele momento que você consagra a bebida, ou que você recebe um passe, ou um banho, né, de ervas, ou qualquer ritual, né? Por isso que eu resolvi juntar a psicologia com a espiritualidade, porque aquilo vai reverberar na vida das pessoas e na dos sacerdotes também, viu, gente? A gente também tá aqui aprendendo igual vocês, tamo junto, viu? Isso reverbera na vida da gente, né? Quando a gente tem contato com o ensinamento do mestre, de uma mestra de Jurema, eu tô falando de Jurema porque é o que eu conheço e vivencio, né, assim, tem muita gente que né, vai precisar até se afastar para rebobinar aquilo, reformular, como diria minha filha Miriam, minha filha espiritual Miriam, que está na psicologia também, para reformular, porque muitas das vezes a espiritualidade vai apontar para a gente um outro caminho que não vai ser confortável, que vai desafiar o nosso ego, nossa vontade de controle. Não estava eu morrendo de medo de incorporar? Olha, eu agora adoro, queria estar muito mais incorporada do que eu mesma, né? Toda linda, maravilhosa lá com as mestras, né, toda no poder espiritual e tal. Só que, né, a gente tem esse momento, nós, né, como seres, né, aqui, consciências plenas, de realizar, né, as nossas missões, os nossos chamados, né? Então, assim, essas plantas todas vão fazer esse chamamento com muita força. Na hora, né, dentro do ritual, a gente pode até
E com certeza vai trazer muitas benesses, muito bem-estar. Aí já não passa 2 dias que vem no ritual, já tá malzão, né? Já tá super mal. E aí você faz da espiritualidade ou das plantas de poder uma bengala. Aí não é, né? Pra Jurema aí já vai começar a ter os choques, porque como meu mestre Manuel Quebra-Pedra fala, a Jurema não veio para aprisionar ninguém, veio para libertar, para ensinar esse caminho para a pessoa ir voar e trilhar a história dela, né? Sem precisar ficar sempre tomando Jurema, ou sempre tomando isso, ou tá sempre tomando passe, porque senão não fica bem. Não, tudo que os mestres trazem de ensinamento pra gente, dessa medicina de cura, né? Eu acho que hoje a gente falou bastante da medicina número 1, que eu nem tinha listado, que é essa humildade, essa possibilidade da gente aprender sentindo, né? A gente aprender escutando mais do que falando, né? Observando mais do que julgando, né? Então a Jurema passa muitos dos ensinamentos crísticos, não é nem da Igreja Católica, não. É Cristo antes de igreja, né? Com todo respeito a todas as igrejas e todas as tradições, mas a energia crística da Jurema, acho que ela se apresenta bastante nessa medicina da humildade, né? Da entrega genuína, da entrega verdadeira, né? Da entrega sem intenções outras que não seja a própria descoberta, né, da sua própria espiritualidade. Muitas pessoas falam-se para mim também. A segunda coisa que eu mais ouço, além de ser eu vendo sementes de Jurema, né, agora eu já nem respondo mais. Eu tenho muito medo do compromisso. Né? As pessoas acham que quando elas vão fazer um cuidado espiritual, elas já vão ter que estar ali batendo aquele calendário de festas, de obrigações e aquela prisão, né? Se sentem muito presas, né? E isso é uma outra coisa que é difícil da gente construir junto, porque eu achei que eu ia virar quando me falaram, no primeiro dia que a minha sacerdotisa me viu, ela disse, você vai ser mãe de santo. Eu digo, como assim? Já me imaginei Chico Xavier, aquela fila na minha porta, entendeu? Abandonando trabalho, abandonando para viver 24 horas, né, em função de cuidar de outras pessoas. E não precisa ser assim. E o grande compromisso é com a gente mesmo, né? E é isso que a gente tem medo, de se comprometer com a gente mesmo, de se comprometer com esse aprendizado, né, de o que a Jurema Sagrada vai me ensinar para eu ser, né, para o meu ser, o que eu tenho que aprender sobre mim mesmo, porque é uma relação da gente com a gente mesmo. O sacerdote, todo o povo que está lá, ele vai amparar a gente se encontrar com a nossa ancestralidade. Então a gente tem medo da gente mesmo. Quem tem medo do trânsito, hoje eu entendo que o medo de eu perder o controle, né, racional do meu corpo, das minhas emoções, era medo de sentir esse amor pleno de Deus, esse amor pleno da nossa ancestralidade indígena. Tenille, sua bênção! Saravá, minha irmã pernambucana, mulher do Baque Mulher, né? Já vi que tem encontro de Maracatu, vai ter live hoje. Acho que tem live. Bota aí, que eu aviso pro povo, viu, irmã? Então, alguém perguntou lá em cima sobre o livro da Jurema. Passou aqui. Livros da Jurema. Eu posso indicar alguns, sim. Tem alguns mais históricos, né? Que contam essa história, né, dos torés, do maracá, um pouco da dança, né? Mas o que eu mais indico, o grande livro da Jurema é a vivência. É um livro vivo, são as histórias, é sentar no colo de uma juremeira, é dar sabe, é ouvir um mestre que vai até às vezes brigar com você e tal, mas é de amor, sabe? É amor e verdade. A Jurema Sagrada é muito amor e verdade, assim, né? E essa cura, porque senão não é cura, é mentira, gente, entendeu? Se ficar
naquela coisa assim de que, ah, não, eu quero que fulano de tal volte pra mim, porque, olha, não tem como acender aí uma vela, fazer uma amarração. Não sei o que eu digo. Eu não, né? Os mestres, né? Orientam a gente a dizer, a voltar essas perguntas para a pessoa, né? E mostrar que a caminhada, né, espiritual, por mais que não seja o que a gente quer agora, mas a caminhada espiritual, ela segue num caminho melhor pra gente, mesmo que porque a gente só vê com o olho do corpo físico, né? Do corpo mental. A gente não tem uma educação que ensina a gente a aprender com o sentimento, a gente se autoconhecer, né? A gente se auto-observar. Então isso é muito difícil pra gente. Então quando a gente chega na Jurema Sagrada, que às vezes numa frase ou numa música que está sendo cantada numa loa, terra alheia, pisa no chão devagar, você fala, caramba, o que isso quer dizer? Por que o mestre está falando isso para mim, né? Então, assim, eu vou trazer na próxima live, prometo, aqui umas indicações de livros, tá? São livros que eu tô tendo acesso no doutorado, né? Até porque eu tô escrevendo um pouco sobre essas medicinas da Jurema. Mas o grande livro é Vá num terreiro de Jurema, conheça um juremeiro, né? Conheça as tradições culturais do Maracatu, Tatenilhaí, que tem toda uma história com a Jurema e com o Nagô, que está aí no Rio de Janeiro. Tem eu que estou aqui, tem o Pai Gil, que está agora no Rio também, né? Então tem outras pessoas que essa vivência, gente, de conversar com um mestre de Jurema é insubstituível, né? É um grande livro, é aprender com eles. Tem algum terreiro de Jurema aqui em Niterói? Tem eu, Thaís, venha. A gente está entrando em agosto, em setembro a gente já deve estar voltando com os atendimentos presenciais, tá? Tem alguma coisa de corporal aqui. Tá tudo integrado, é isso mesmo, corpo e alma. Essa história, né, eu não tinha entendido porque eu tinha feito psicologia. Também estamos querendo. Você vai amar os mestres, Thaís. Essa coisa da mente, do corpo e da espiritualidade é uma das coisas assim, que me fez prestar atenção assim, né? Porque eu não falei que a gente fica nesse movimento de se entender, né? De aprender o que tá... o que a gente está aprendendo, né, na espiritualidade, muito mais sobre a gente do que do outro. Então também fiquei, né, olha, mestres me mostram como eu posso ser uma pessoa que vai mediar esse encontro das pessoas com o divino de uma forma melhor possível. Então eu via isso, tinha muita gente que esperava da espiritualidade uma bengala, né, e esperava que a espiritualidade fosse resolver. Até eu, muitas vezes, né, tive essa crença limitante. Aí é uma parte psicológica mesmo da gente achar que Deus vai dar conta daquilo que a gente não dá. Não, Deus está na gente, né? Esse Deus... E a Jurema vai trazer pra gente isso, assim, sabe? De tipo... Vamos lá, vamos fazer. Ano passado deixou todo mundo sem passe, sem consulta. Quem era... Os burros velhos, né? Os despreparados da Jurema. Deixa todo mundo, olha, vocês já sabem o que vocês precisam fazer. Os mestres diziam isso, né? Para eu repassar às pessoas. A gente sabe, tem gente que já sabe qual é o chamado espiritual. O que precisa mudar? Então não precisa ficar tomando Jurema toda vez, não precisa ficar tomando passe, descarrego e isso e aquilo, toda vez que tem algum problema, né? Porque a Jurema vem para fortificar esse divino em nós. Então eu comecei a juntar a psicologia com a espiritualidade por isso, porque eu via que as pessoas acendiam vela, mas não tinham fé, né? E fé, ó, é coração, é cabeça, senão a gente está mentindo para nossa espiritualidade. Aí não rola, aí a gente perde. Então, minha produção aqui do meu lado tá avisando que a gente vai postar a programação
ainda hoje, provavelmente, de agosto inteiro, tá? E aí vocês deixem comentários, deixem temas, perguntas, tá? Gratidão a todas as irmãs lindas que estão aqui hoje nessa primeira live. Estou muito feliz de ver só mulherada rochedo. A irmã que trabalha com os cosméticos naturais, com Kemetic Yoga, a Raquel, Saravá os Caboclo. Tá, e vamos divulgar também na página da Escola Sementes de Jurema, que foi uma escola, é uma escola ainda sem muros, né? Um projeto de escola sem muros, mas ela será uma escola de árvores. A gente tem um terreno em Magé, né, que é muito abençoado, em que a gente vai estar organizando essas vivências presenciais com os ensinamentos dos mestres, né? A gente ir lá, mexer na terra, tá no lago, né? Enfim, então tem essa dinâmica da cultura e da saúde, né? O que esses mestres, né? O que esses ancestrais nossos indígenas, né, querem nos ensinar, tá? Então, a escola, o Instagram da escola, para quem quiser ver lá também, né? Os projetos é Sementes de Jurema, @Sementes de Jurema, né? O meu, vocês estão aqui. A gente tem algumas outras mídias e aos pouquinhos a gente vai postando para vocês. Gratidão, Alice, que bom que vocês estão conseguindo me entender. Às vezes eu acho que falo rápido demais, assim. Também tô perdendo a virgindade, né, gente, de live. Minha primeira live aqui, já participei de outras lives, sempre com gente me perguntando um bando de coisa. Também tô com saudade, Sandrinha, mas eu amei, assim, estar com vocês. Sigam, sim, o projeto da escola, ele é muito importante, né, porque essa parte educacional que eu tô falando, né, da gente se perceber corpo, mente, espírito, nessa unicidade, existem as práticas integrativas em saúde que vão dar conta disso. E a Jurema Sagrada é uma medicina tradicional e que, se a gente não cuidar dela socialmente, né, dos seus princípios, ela corre um risco, né, como outras tradições, de serem dessacralizadas, né? Aí você tira o princípio ativo da Jurema, tira o princípio ativo do Ajucá, do Ajico, e aí tira o princípio ativo da Ayahuasca e faz pílulazinhas como estão fazendo com a cannabis, por exemplo, né? Então, todo o nosso esforço é de manter os contextos sagrados dessas medicinas, né? Da gente respeitar os mestres e as mestras juremeiras, né, os terreiros tradicionais, os terreiros, né, xamânicos, né, os espaços xamânicos ainda no interior do Nordeste, porque, como eu já falei em algumas lives, existe um projeto de sociedade que extermina com esses saberes, né, que pretende exterminar, e aí tudo vira indústria da doença, não é mais da saúde, né? Então, assim, o projeto da escola vem trazer isso pra gente, né? Da gente se irmanar, aprender, valorizar e respeitar os mestres da Jurema Sagrada como patrimônios da saúde, patrimônios culturais, patrimônios de saúde desse país, né? Então, desse país que se chamava Pindorama para os índios, antes de se chamar Brasil, né? Então, é dessa ancestralidade indígena que a gente está falando. Lúcio, a bênção! Qual a sua recomendação em relação aos cuidados espirituais nesse mês de agosto? Esse mês de agosto é muito sério. A gente está acabando, tem 1 minuto. Eu vou falar sobre os Exus e as pombagiras da Jurema na próxima live, pode ser? Que são os trunqueiros também. A live vai ficar aqui disponível no perfil para quem quiser ver depois, quem chegou no meiozinho pro final. E no Sementes de Jurema também, tá? Vai ficar disponível, a gente vai gravar aqui.
Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu amei. Fiquem bem. Que Deus e a Jurema Sagrada protejam todos vocês. Sejam bem-vindos. Domingo a gente se vê de novo. Tá? Um beijo, Sandrinha. Sua bênção. Bênção todos os meus mais velhos e todas as minhas mais velhas que estiveram presente. De gratidão. Então, semana que vem tá fechado, gente. Exu, Pombogira, pra gente falar de mês de agosto. Já que é pra abrir os trabalhos, né? Vamos que vamos. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau. Até domingo.